A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luciano Amorim, eu sou pastor da Igreja do Evangelho Pleno em Benedito Bentes e eu quero nesse momento agradecer aos meus apóstolos Hélio e Graça Moraes, como também Edma e Flaviano, coordenadores da EBD, por essa rica oportunidade de estar aqui ministrando mais uma palavra para a Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de convidar a todos a abrirem sua palavra em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 28. E eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor tem trazido ao meu coração sobre a perseverança, sobre nós, em meio às provações, continuar firme no Senhor, né? Nós estamos aí passando por um momento de pandemia, por um momento não fácil, um momento difícil, aonde muitas dúvidas vêm ao nosso coração, muitos medos, muitas incertezas, mas eu quero te dizer algo, a nossa esperança, a nossa confiança, ela precisa, em meio a tudo, estar em Deus, estar no Senhor Jesus. Deus, a palavra diz que Ele nos amou de tal maneira e Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que entender o seguinte, por mais que o nosso tempo aqui na Terra se esgote, nós temos que entender que nós iremos morar eternamente com o Pai no céu. E a nossa esperança, ela não pode se limitar a esta terra, às coisas desta terra, porque nós temos uma esperança viva lá no céu, reservada para mim e para você que confia em Deus através de Jesus Cristo. Pois através do Senhor Jesus Cristo, nós nascemos de novo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, porque nós nos tornamos filhos de Deus, e aí nós nos tornamos participantes de uma herança gloriosa reservada para aquele que crê. Então, nesse momento de luta, de tribulação, de provação, creia. Creia que Deus ele é contigo. Creia que nessa situação que você está vivenciando hoje, Deus ele vai te dar vitória, ele vai agir em sua vida. E ele também tem reservado para você uma herança viva lá no céu. E a palavra do Senhor aqui em Lucas capítulo 22, versículo 28 nos diz assim: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Glória a Deus, né? Que tremendo a gente ouvir isso do nosso Senhor. Meus filhos, como em meio às provações, vocês permaneceram comigo, vocês não desanimaram, vocês não desistiram, mas vocês perseveraram, vocês continuaram fazendo a minha obra, cumprindo o meu ID, evangelizando, ensinando, né, pregando, curando, libertando, né? Eu designo para vocês um reino, assim como o Pai designou para mim. Porque no versículo 29, Jesus diz isso para os apóstolos, né? Primeiro no 28 ele diz: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Aí o 29 diz: e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou a mim. Então, Deus designou um reino para Jesus. E Jesus está dizendo que aqueles que perseverarem com ele, aqueles que passarem com ele pelas tribulações que ele passou, esse reino também é designado para aquele que perseverar. E o versículo 30 ele diz: para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Então, parte dessa promessa aqui
é específica para os 12 apóstolos. Mas parte dessas promessas aqui é para nós. E como é que eu posso ter certeza que parte é para nós? Porque o apóstolo Pedro, ele confirma essa verdade em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Só que antes de a gente ler 1 Pedro 1,3, eu quero que você entenda o seguinte. Pedro, ele antes de escrever o livro de Pedro, ele passou por situações. Porque no versículo 31 desse mesmo texto, Jesus ele diz o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los, como trigo. Versículo 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, Jesus aqui disse para Simão, Simão, Satanás ele pediu vocês para peneirá-los como trigo. Só que o Senhor diz que ele orou, ou seja, ele rogou por Pedro. Por quê? Para que a fé dele não desfalecesse. Tem situações, amados, ou tem provações que nós teremos que passar. E provações que o Senhor ele vê que a gente não vai suportar e que a nossa fé vai desfalecer, ele roga e o Pai nos livra. Só que, como eu falei, tem provações que será necessário passarmos. E hoje nós estamos passando por uma provação, mas nós temos que suportar, entendendo que com o Senhor nós iremos vencer. E outra coisa, se o Senhor ele quiser nos chamar para a glória, nós também temos que estar preparados para se encontrar com ele. Porque nós sabemos que o tempo aqui na terra é passageiro. Nós estamos aqui na terra de passagem. Nós não iremos ficar eternamente aqui na terra. Nós estamos aqui na terra sendo treinados, sendo preparados, sendo provados para alcançarmos o alvo da nossa fé. O alvo da nossa fé é a nossa salvação. E a nossa salvação, ela se concretizará quando nós estivermos lá na glória com o Pai. E depois que o Senhor Jesus disse isso para Pedro, Pedro ele responde para o Senhor Jesus no versículo 23, mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Amados, Jesus sabia que Pedro ainda não estava pronto, ainda não estava preparado. Por isso que ele disse, Pedro, quando tu te converteres, ajuda os teus. Pedro ainda precisaria passar por diversas provações para a fé dele ser aperfeiçoada e assim ele ser apto para salvar vidas, para converter vidas, para ajudar vidas e depois ele cumprir o propósito da vida dele. E Jesus ele trouxe naquele momento uma resposta para Pedro, não é? Ele disse, Pedro, eu lhe digo que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. E amados, assim aconteceu com Pedro. Só que isso aconteceu com Pedro para que Pedro ele pudesse amadurecer, ele pudesse crescer e assim ele pudesse cumprir o seu chamado como apóstolo do Senhor. Pedro foi escolhido para uma grande missão. E você que está me escutando nesse momento também, você foi escolhido pelo Senhor. Deus ele tem uma grande obra na sua vida. Existem muitas pessoas
que ainda não conhecem Jesus, que ainda não creem em Deus através do seu Filho Jesus, que não sabem que Jesus veio ao mundo e que morreu por eles para salvá-los, e que Jesus já perdoou o pecado deles, porque Jesus morreu para nos libertar. E essas pessoas, elas precisam que você fale essa verdade para elas, que você explique a mensagem, explique o evangelho para elas, para que elas possam crer como você e assim serem salvas. Porque se a nossa esperança se limita apenas a esta terra, nós somos os mais infelizes dentre os homens. Mas a nossa esperança, ela está lá, reservada para mim e para você no céu. E em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, o apóstolo Pedro, depois de ser restaurado pelo Senhor, porque o que Jesus falou aconteceu. Verdadeiramente, Pedro negou Jesus por 3 vezes. E isso trouxe uma grande tristeza a Pedro. Mas isso também serviu para Pedro entender que ele ainda não estava preparado para morrer com Cristo, mas que um dia ele estaria preparado. E mediante esse erro que Pedro cometeu, Jesus não abandonou. Jesus, quando ressuscitou, foi até Pedro, tratou com Pedro, restaurou Pedro, transformou a vida de Pedro. E Pedro, ele se tornou um grande pregador do Evangelho, né? E aqui, na primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Pedro aqui, ele está bendizendo o nome do Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está bendizendo por quê? Ele está bendizendo porque ele diz que conforme a sua grande misericórdia, ou seja, a grande misericórdia de Deus, ele nos regenerou a mim, regenerou a você, para uma esperança viva. Ou seja, amados, existe, através do sacrifício de Jesus Cristo, uma esperança viva reservada para mim e para você. E o versículo 4, ele diz assim, ainda continuando o 3, ele diz, uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí o 4 diz, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Então, através da ressurreição de Jesus dentre os mortos, porque o nosso Senhor Jesus, ele morreu pelo meu e pelo teu pecado. Porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus, para me salvar, para te salvar, ele deu a vida dele. Ele morreu no meu e no teu lugar, ou seja, ele foi crucificado. Só que, glória a Deus, Jesus, ele ao terceiro dia, ele ressuscitou. E através da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos uma herança, né? Então, Deus, pela sua misericórdia, ele tem uma esperança viva para nós. Essa esperança viva é uma herança, e o versículo 4 diz que essa herança jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. É uma herança guardada nos céus
para mim e para você. E no versículo 5 diz assim, que mediante a fé, nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Aí o versículo 6, ele é glorioso porque ele diz o seguinte: nisso vocês exultem, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então, eu preciso, por mais que hoje eu seja entristecido por todo tipo de provação, eu preciso exultar. Por quê? Porque tem uma herança reservada para mim, né? Que o apóstolo Paulo chama de esperança viva, que é uma herança reservada para mim, que jamais poderá perecer ou macular-se. Uma herança que está guardada nos céus. E que, mediante a fé, nós seremos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada, né? Nós estamos nos últimos tempos. Essa salvação está prestes a ser revelada e nós precisamos perseverar. E nesse momento de provação, por mais que a provação venha nos entristecer, nós precisamos exultar. Exultar. Por quê? Porque Deus está permitindo essa provação para que a nossa fé ela seja provada. E depois que for comprovado, né, que a nossa fé ela é mais valiosa que o ouro, né? Isso vai resultar em louvor, em glória e em honra quando Jesus Cristo for revelado. Pois o versículo 7 diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aí o versículo 8 diz: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. E o versículo 9 diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, amados, esse momento de luta que nós estamos passando é só para ficar comprovado que a nossa fé ela é genuína. E o apóstolo Pedro, ele passou por isso. Então, o que ele escreve aqui para mim e para você, ele escreve com toda a propriedade, porque ele passou também por provações, né? E venceu. E como ele está aqui dizendo que existe uma esperança viva, uma herança guardada nos céus, para mim e para você. E que a nossa fé que está sendo provada hoje, ela vai se demonstrar genuína e isso vai resultar em alegria indizível e gloriosa quando Jesus vier. Quando Jesus nos chamar para o seu reino ou quando ele nos levar para o seu reino. Porque, olha, amados, nós cremos que nós iremos para o céu, nós iremos para o reino de Deus, nós iremos ser salvos, nós iremos morar eternamente com o Senhor e vai ter um dia que nós iremos para o grande banquete reservado para aqueles que perseveraram, que continuaram firmes na presença do Senhor, apesar da luta, apesar das provações e apesar das tribulações. Então, que a sua fé hoje
ela venha produzir a sua salvação. Porque o alvo da sua fé é a salvação da sua alma. Então, nesse momento, igreja, fique firme, persevere, continue buscando o Senhor. Não tenha medo dessa situação que estamos vivendo hoje ou do que está por vir. O teu Deus está no controle de todas as coisas. O teu Deus, ele sabe o porquê de tudo isso que está acontecendo. E no tempo certo, ele vai agir. Então, continue colocando a tua confiança, a tua esperança no Senhor, porque isso vai resultar em glória, em louvor, em vitória, no nome de Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade, a paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe vocês poderosamente, no nome de Jesus.